Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast. E hoje tenho a honra de conversar com uma profissional que está inserida na área da psicologia e está aqui hoje para poder falar de algo muito significativo e importante: a relação do luto, depressão e ansiedade. Infelizmente, nós sabemos que milhares de pessoas estão inseridas nessas situações já há muito tempo. E está aqui ao meu lado, para poder falar sobre isso, a psicóloga Jennifer Silveira, justamente para poder abordar essas e outras temáticas. Jennifer, primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Boa tarde. Olá, gente. Bom dia. Eu agradeço também pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho, né? Expressar meu conhecimento. Jennifer, e claro, você tem muito conhecimento para poder passar para nós. E em relação a essa função sua como psicóloga, creio eu que após o período, e principalmente nos períodos mais agudos da pandemia, vocês ganharam uma importância fundamental na vida de centenas de milhares de pessoas. Eu queria saber de você se de fato isso aconteceu e por que isso aconteceu. Sim, é uma realidade, né? Nós tivemos muitas questões ali envolvidas em relação à pandemia, né? As pessoas se depararam com muitas vulnerabilidades, muitas fragilidades, com perdas, tanto perdas financeiras como perdas de pessoas queridas. Sim. Então, isso fragiliza, né, o nosso emocional e leva a gente a certos limites. A gente pode colocar nesses termos. E nós que somos praticamente da mesma geração, podemos falar que durante toda a nossa infância, eu pelo menos não me lembro, você pode se recordar e ficar à vontade para poder falar, que não era comum você ver o pai ou a mãe falar sobre a profissão psicólogo, ou do profissional, na verdade, psicólogo. Uhum. E hoje em dia, como você mesmo disse, vários pais e várias mães levam seus filhos até os psicólogos justamente para poder já inserir no filho, desde pequeno, a cultura de respeitar e saber da importância desse profissional para a nossa vida. Você, de fato, vê esse comportamento mudar das pessoas, dos pais, já inserirem os seus filhos com acompanhamento de um psicólogo desde cedo? Então, isso é algo mais assim particular, depende muito do que daquela criança, aquele adolescente está apresentando, né? Quando um pai chega a tomar essa decisão de procurar um profissional, muitos têm resistência, o que é muito comum, que é desconhecido pela gente. Sim. A gente vai ter um pouco de resistência, né? O que acontece é que esses pais não sabem o que fazer e afeta o ambiente, tanto familiar, o ambiente escolar, e vai afetando, né, as várias áreas da vida do indivíduo. Vamos pensar, se é uma criança ou um adolescente vai apresentar sintomas de ansiedade, depressão, Sim. que é comum, gente, é comum a gente ter crianças depressivas, crianças muito ansiosas, transtornos do neurodesenvolvimento, enfim. E esses transtornos aparecem de formas diferentes na criança e no adolescente do que aparece no adulto. Então, esses pais, influencia o comportamento, esses pais não sabem muito o que fazer. Então, quem que eles procuram? Quem eles recorrem? A esse momento que eles dão esse start inicial aí de encontro a esse profissional, né? E é uma coisa, assim, muito interessante para quem é da área da psicologia, a gente sempre fala sobre isso, que é o quão importante é esses pais estarem engajados, né? Nesse processo em que o filho precisa desse cuidado diferenciado, essa escuta ativa de um profissional especializado, e esses pais estarem dispostos, né, a querer ajudar de fato esse filho, engajarem com o tratamento, porque se um pai não se engaja nesse tratamento também, para ajudar esse filho a estar ali, as dificuldades vão ser bem maiores para que essa criança ou esse adolescente se efetive, né? Mas também tem um outro dado importante, que é o quê, né? Nem sempre, não necessariamente uma criança, um adolescente, né, ou uma criança vai querer participar daquele processo. Exatamente. Às vezes vão estar ali porque os pais estão levando. Então, assim, é um campo ali, é uma questão delicada, se a gente for olhar de certa forma. E até mesmo para poder pegar um gancho no que você acabou de falar, e até mesmo na minha pergunta anterior, sobre os sinais que uma criança pode dar que ela está passando por um momento de ansiedade ou até mesmo da depressão. Como o pai ou como a mãe pode identificar e quais são os tipos de sinais, o que pode acontecer com essa criança que mostra que não está tudo bem? Olha, isso é bem relativo, porque varia. Nós Sim. somos seres únicos, né? A gente começa por aí. Cada indivíduo vai responder a situações de uma forma diferente. E vai depender do seu ambiente, né? Gente, são aqueles fatores ambientais, fatores genéticos, então isso tudo aí vai influenciar. Mas, assim, a nível de comportamento, a gente pode ver ou uma introversão, Sim. né? Porque vamos pensar,
assim, conceituando um pouquinho a depressão, né? Existe uma diminuição no prazer nas atividades, então essa criança vai começar a se isolar, ela vai falar menos, vai ficar mais dentro do quarto, mais introspectiva, vai afetar a esfera da alimentação, do apetite, né? Ou vai comer muito, ou vai comer menos, né? Compulsão alimentar ou falta de apetite, desatenção, né? Aí vai começar a comprometer os aspectos cognitivos, atencionais, então a pessoa, tanto a criança como o adulto, né? Colocando de uma forma geral, a depressão vai afetar nessa esfera. A ansiedade também vai afetar a esfera da atenção. Então, assim, é mais ou menos esse caminho aí que a gente vai começar a perceber. Essa criança vai começar a ter um comportamento talvez diferente na escola, né? E também, né, um ponto interessante é que, às vezes, você encontra um comportamento dentro do ambiente familiar, mas encontra um outro comportamento fora desse ambiente. Então, mais uma vez, é aquele ponto. É uma coisa delicada, muito específica, e a gente tem que olhar com muito cuidado, porque cada indivíduo é único e cada um responde de uma forma. Sim. Tem muitas variáveis que envolvem, sabe? E sobre essa parte que você acabou de falar na parte final da sua explanação, sobre cada pessoa responder de alguma forma em relação a qualquer situação na vida. E nós sabemos que todos nós estamos aptos aí, suscetíveis a ter várias dificuldades na nossa vida. Até porque a vida, ela tem inserida nela muitas dificuldades e aí, como você mesmo falou, cada ser humano responde de uma forma diferente em relação ao outro a alguma dificuldade que aparece no caminho. E sobre a questão do luto e a sua relação direta com a ansiedade e depressão. E, infelizmente, né, até porque é algo que todos nós vamos viver, um dia todos nós vamos morrer, e quem fica acaba passando por uma situação muito complicada de desânimo, de profunda tristeza e de muita saudade. E no início, né, a saudade ela é muito doída. E com o passar do tempo, dependendo, claro, da reação da pessoa, vai virando aquela coisa, um sentimento não gostoso, mas um sentimento que faz com que você lembre de uma forma positiva de quem não está mais entre nós. Você que é uma especialista nessa área, o que você pode falar? De fato, a depressão e a ansiedade são coisas que podem chegar de uma forma um pouco mais forte após a perda de uma pessoa muito querida? Com certeza, né? As perdas retiram nossas referências, né? A gente vai pegar mais essa perspectiva. Se eu vou perder alguma pessoa, né? Seja em várias esferas da vida que a gente tem perdas, ocorre da gente perder essas referências e se fragilizar internamente, né? Algumas rupturas ocorrem ali, vamos pensar. Porém, né? É muito relativo também, porque cada pessoa responde de uma forma. Exatamente. E tem as fases do luto, mas elas não são lineares, né? Elas se alternam. Tem a questão do quanto tempo a pessoa passa por aquele luto. Sim. Tem também a questão de quando esse luto chega, porque não necessariamente quando você perde alguém, a pessoa vai entrar em processo de luto. É o famoso, a ficha não caiu ainda. Sabe? Então, as pessoas vão transitar dentro disso aí de uma forma bem peculiar, específica, particular, né? Então, é assim... E quando você fala assim, a depressão e a ansiedade são coisas diferentes, né? Mas que se misturam, né? A ansiedade vai me colocar no estado mais alto de alerta, em contrapartida, a depressão vai rebaixar o meu humor. Sim. E isso muitas vezes estão caminhando juntos. E como que a gente vai chegar nesse ponto? Então, até na clínica, quando a gente está na clínica ali, vai estar diante de um paciente com essas queixas, as coisas se misturam e demanda de um tempo para que a gente consiga, de fato, o que está acontecendo com esse paciente, né? E é interessante você tocar nesse ponto, e aí vai de encontro, na verdade, com algo que eu tenho percebido muito, e você, como psicóloga, pode falar com muito mais propriedade do que eu, e me corrigir caso eu esteja errado, que a questão da ansiedade, a gente fala muito da depressão. E na pandemia, a questão da depressão ela foi muito falada, foi muito discutida, principalmente pelos veículos de comunicação, seja internet, TV, rádio, jornal, enfim. Só que eu, como leigo que sou, e com o meu contato, meu convívio social, tenho ficado, né, vamos usar a expressão da moda, de cara com a quantidade de pessoas com a crise de ansiedade. E eu queria saber de você o que consiste, primeiramente, a crise de ansiedade. E se de fato, pelo menos as pessoas que você tem contato, pelo que você observa, pelo que você estuda, a ansiedade é um tipo de transtorno que tem crescido a cada dia que passa? É uma realidade, né? A gente vai considerar aí, né, todo o aspecto geracional, assim, né?
ao longo do tempo as coisas vão se atualizando, Sim. vão demandando outros esforços por parte das pessoas. As coisas vão mudando de uma forma muito significativa. Sim. E vem muitas exigências, né? O que eu percebo, eu vou falar enquanto o que a gente percebe na clínica, né? Uma das questões principais é a autocobrança. Sim. Para com essa produtividade, para com dar conta de tudo que precisa ser feito e aquilo, e se deparar com seus próprios limites, visto que nem tudo você vai conseguir fazer mesmo que você deseja. Então, isso é muito frustrante. E a frustração está ali do lado da insegurança que leva um caminho à ansiedade. Claro. São coisas que estão meio que andando juntas. Aí tem uma deterioração da sua autoestima. Claro. E aquilo ali, esse aspecto ansiogênico vai ficando cada vez mais em evidência. Sabe? Então, é mais ou menos esse caminho. Mas para a gente falar assim, a ansiedade está em maior evidência, é uma questão multifatorial. Sim. Tem a questão da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, das nossas escolhas, da forma como a gente percebe o mundo, Claro. da forma como a gente se percebe, né? Então, são várias questões que estão envolvidas para a gente chegar nesse ponto, né? E sobre a questão da ansiedade, voltando naquilo que a gente conversou no início do nosso bate-papo, como perceber que algo não está certo e que isso pode desencadear e essa ação ou esse estado emocional pode desencadear numa crise de ansiedade? Tem como, isso aqui aconteceu, é bom ficar de olho. Existe para a ansiedade também? Na verdade, qualquer caso de transtorno mental, alguma questão emocional, de ordem de saúde mental, a gente vai olhar 3 aspectos, né? A intensidade, a constância, né? Que é a frequência, e o prejuízo. Então, a gente vai olhar essa tríade aí, né? A partir dessa tríade, a gente vai saber a gravidade desses sintomas. E o quanto que prejudica na vida desse sujeito, quanto que impede, quanto que o limita, né? Vamos colocar assim, vou colocar 2 exemplos assim. A ansiedade, a pessoa muito ansiosa, às vezes ela vai ficar mais evitativa, que é um modo de se responder quando você está ansiosa. Você evita situações. Aí a pessoa começa a evitar. A depressão, a pessoa já perde prazer. A pessoa não vai, porque ela não quer. Sim. Você entende que são 2 pontos diferentes. E por aí vai. Né? E a pessoa vai se comprometendo a vida dela em várias medidas ali, vai se prejudicando, vai deixando de fazer algumas coisas, vai tendo pensamentos muito acelerados ou muito ansiosos, né? Assim, então, a esfera cognitiva dos pensamentos ficam muito alteradas, aqueles pensamentos mais autodepreciativos, que é como não somente na depressão, mas como também na ansiedade, né? Aquele olhar mais autodepreciativo sobre si mesmo, né? Mais pessimista, que é o também que vai determinar a forma como você vai se relacionar com o mundo, né? Sobre a figura do psicólogo, e aí saindo da questão da pandemia que nós falamos no início do nosso bate-papo. Durante muito tempo, vocês, psicólogos, foram vistos de forma um pouco marginalizada para a sociedade, porque já existia aquele estereótipo, né? Tá procurando psicólogo, tá ficando doido. E se alguém te mandar procurar psicólogo, pode saber que você tá ficando doido. Isso já foi, e aí pegando um gancho na questão da pandemia, na sua visão, já foi totalmente extirpado da sociedade? Hoje as pessoas respeitam e muito vocês, psicólogos? Olha, na minha experiência, eu percebo muito respeito, mas a gente não tem totalmente validação em qualquer área, né? Isso tem muito a ver com o conhecimento, do entendimento que você tem da importância daquilo ali. E muitas pessoas, talvez nunca vai chegar na clínica para fazer terapia e tá tudo bem. Eu não vejo sentido fazer terapia, tá tudo bem também. Agora, aquele papo assim, todo mundo deveria fazer terapia, ótimo, seria excelente, todo mundo poderia fazer, seria ótimo, né? Todo mundo tem mais saúde mental, tem mais qualidade de vida, poder se conhecer mais, isso amplia seu repertório e faz com que você consiga muito mais coisas, seja muito mais feliz, mais realizado, enfim, essa é uma das propostas do autoconhecimento. Porém, existem pessoas que não se identificam. E tá tudo bem. Essa obrigatoriedade de que todo mundo tem que validar o psicólogo é algo que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque não necessariamente vai acontecer. Sobre o luto, e aí é a questão, né, voltar nesse tópico. Quando a pessoa está vivendo o luto, e como você mesmo disse, às vezes a ficha dela não cai no momento, e sim durante o período ali, que aí vai persistir durante toda a vida, da perda de um ente querido, seja da mãe, do pai, do irmão, da namorada, enfim. Sobre a questão da depressão e ansiedade, a partir do momento que a pessoa cai entre si e fala, aconteceu, a minha ficha caiu,
A questão da depressão e da ansiedade, ela pode vir de uma forma um pouco mais forte do que quando a pessoa já caiu a ficha logo no momento em que perdeu um ente querido? Essa é uma dúvida que eu tenho, até por relatos na internet, acompanhando alguns fóruns, de que quando a pessoa, depois de 1 mês, 2 meses, caiu a ficha de que ela de fato perdeu a mãe, o pai, o irmão, a avó, a namorada, parece que é pior de quem já teve a ficha, né, caída logo no início da perda da pessoa. Existe essa discussão em torno disso mesmo, de que as pessoas... É pior você tardar esse luto, né? Ele fica não tô falando bobagem. Não, Ufa, assim, de certa forma... de certa forma, as pessoas consideram que pode tardar esse luto, vai acontecer, vai ser pior, mas depende. Como que esse sintoma vai aparecer? Peraí, estou me deparando com o sentimento da... A falta, é a falta que me fez presente agora? É a ausência? Sim. É isso? Ou é o sintoma em torno disso? Existe algo que precede? Essa pessoa já tem um histórico de ansiedade e depressão? Que também isso tudo influencia. Claro. Tem pessoas que apresentam, né, esses sintomas, não necessariamente vai se enquadrar num transtorno de fato, ou num quadro depressivo, no quadro de ansiedade, apenas apresenta alguns sintomas e sinais, né? Já outras pessoas vão passar porque já tem algum fator genético ali envolvido. Exatamente. Né? Algum fator hereditário, já tem um contexto ali de maior vulnerabilidade ao longo da vida. Então, quando chega esses momentos, pode ocorrer de logo no início, quando tem uma perda, a pessoa já desmoronar, vamos colocar nesses termos, ou a pessoa levar um tempo para fazer a compreensão do que ocorreu e quais vão ser os desdobramentos a partir disso. Claro. Porque o que é? Eu perdi alguém, mas o que é isso? O que é essa perda? Claro. Quais vão ser as repercussões no futuro? Então, é quando a pessoa vai se deparando do quê? Com a falta do que não tenho mais ali, que ela vai se deparando com questões emocionais mais delicadas e talvez mais difíceis de manejar. E vai ser mais difícil ainda para quem não sabe lidar com o tema morte. Sim. Porque tem pessoas que não sabem lidar, não sabem falar, não gostam de falar. E isso vai ser mais delicado para essas pessoas. E vai ser talvez mais tranquilo para quem vai conseguir falar sobre isso. Sim. Não mais tranquilo, mas vai oportunizar uma maior elaboração. Né? Eu vou poder elaborar elaborar de uma forma melhor do que aquele que guarda tudo para si. Né? Entendi, de fato, né? Falar sobre luto, mesmo para as pessoas que possuem uma certa, e aí, bem entre aspas, facilidade para poder falar de algo tão delicado, é difícil porque quando você perde alguém muito próximo, você se depara ali com uma situação que você já imaginava, por justamente ser algo que todos nós vamos passar, mas a partir do momento em que você se encaixa numa situação que está acontecendo com você, porque tem aquela questão, né? Você imagina quando acontece com alguma pessoa próxima, mas quando acontece com você, é aquela coisa, isso nunca vai acontecer comigo. Quando acontece, parece que é diferente, e como você mesmo deixou muito bem claro, depende, né? Cada indivíduo reage de uma forma, tem aquelas pessoas que já caem na real logo de cara, tem aquelas pessoas que demoram um pouco mais, isso depende muito da questão da reação. Por que você escolheu a psicologia como um curso e como a forma principal do seu trabalho para a vida? Olha, a questão da saúde mental na minha família sempre foi algo muito presente. Algo sempre foi muito discutido. Interessante. E é difícil ouvir isso, né? Muito discutido, sabe? Tem vários casos na minha família. Então, sempre foi algo que eu tive conhecimento e algum contato. Então, já fazia parte do meu repertório, de certa forma. Claro, interessante. A partir disso, a gente vai, né, se descobrindo. Eu, adolescente... Pensa bem, fiz engenharia, vou fazer psicologia. Tudo a ver, né? Venhamos e convenhamos, é igual praticamente. Brincadeira. Pão com durex, como dizem. Aí eu fiz durante um tempo, acho que metade do curso, uma coisa assim. Aí eu falei, esse trem que não tá dando. Acho que não, hein? Acho que eu vou ter que fazer uma mudança. E eu tinha um professor, ele é muito conhecido, inclusive, é Lucas Napoli. Sim. Hoje em dia, E aí, ele era psicólogo, ele dava aula nesse curso, ele trazia muitas temáticas de psicologia pra gente falar, mesmo que era engenharia, né?
E aí aquilo me encantava. Eu falei, gente, não tem base, não. Eu devo gostar de psicologia. E aí foi. E aí foi. Ai, perdão. Não, aí, a relaxa. partir disso, que eu fui me descobrindo e falei, ai, então é isso. E eu vi que é algo que tem muito a ver com o que dá sentido à minha vida. Claro. Que me movimenta, né? Me mobiliza. Então, é algo que eu me sinto realizada, é algo em que eu posso contribuir positivamente para a vida de uma pessoa, né? Então, isso tudo gera impactos emocionais. A gente vai falar até em aspecto de autoestima também, bom, porque a gente vai se sentir bem com a gente mesmo. Então, assim, quando a gente vai escolher um curso, tem muito a ver com isso, com onde eu me sinto, onde eu me realizo, né? Sim. Onde eu me realizo na vida. Então, eu acho que a psicologia foi onde eu encontrei que eu me realizava de uma forma assim. Pode ser que eu me realizasse em outras coisas também, coisa que eu não duvido, porque a gente Enfim, a gente pode fazer várias coisas, a gente pode gostar de várias coisas. Mas eu acho que eu fui por um caminho ali que fez muito sentido para mim. Quem é Jennifer Silveira? Quem é Jennifer Silveira? Olha, falando de uma forma bem simplista... é uma pessoa muito comunicativa. Já gosta reparei. de muito conversar. Alta astral, boa parte do tempo. Gosta de conversar, gosta de estar em meio de pessoas. Psicologia é relação humana. Eu vivo isso no meu dia a dia, porque eu sou uma pessoa muito voltada para as pessoas. Sim. Isso eu também pude me deparar até mesmo com processos psicoterápicos que eu fui me deparando, né? Com esse aspecto básico da minha personalidade, né? Enfim. Então, de forma geral, eu percebo dessa forma uma pessoa mais comunicativa, extrovertida, amiga, afetuosa, sabe, dedicada. Enfim, acho que outras coisas também. Jennifer, muito obrigado mais uma vez por ter me dado a honra de poder bater esse papo com você aqui no Resenha Cast. A ideia é sempre conversar com pessoas sobre assuntos muito sérios, que são importantes no contexto atual da sociedade, mas sem perder a descontração, mas ao mesmo tempo deixando claro a seriedade. Esse podcast, né, esse episódio faz parte do livro da sua vida. Afinal de contas, né, todo livro tem capítulos positivos, capítulos negativos, páginas boas, páginas ruins, tristes. E justamente feito esse preâmbulo, qual foi o pior momento da sua vida e o que você fez para poder se superar e que isso pode servir como uma espécie de superação para quem está nos acompanhando? Pior momento da minha vida, eu acho que o pior... Vou ajeitar aqui o microfone. Obrigada. Isso. Eu acho que o pior momento, eu acho que é difícil mencionar nesse momento. Mas eu acho que teve momentos críticos. Eu vou falar do mais recente. Eu perdi meu pai ano passado, né? Sim. Então, foi um momento de crise para mim. E eu estava numa fase da minha vida, assim, principalmente profissionalmente, que eu precisava de estar ali inteira. Ainda mais eu trabalho com relação humana, né? Com o outro, com a singularidade do outro. Então, eu preciso estar ali inteira. Isso faz parte do meu papel enquanto profissional, enquanto psicóloga, né? Então, você se deparar com uma perda e ainda precisar performar de forma eficiente, a fim de que você não comprometa a vida do outro, eu acho que foi um momento muito desafiador. Num passado recente, eu acho que é um período que eu posso falar que foi uma das fases mais difíceis da minha vida. E o que você fez para poder, não superar, obviamente que não, mas continuar levando a vida? Bastante terapia. Fiz muita terapia e deu tudo certo, graças a Deus. Sempre gostei de fazer terapia, eu acho uma ferramenta, assim, maravilhosa. E foi o que muito me ajudou. E, claro, não só isso, né, gente? Mas me rodear de coisas que me fizessem bem, me famosa fizessem rede feliz. De apoio. A rede de apoio, meus hobbies, minhas amizades, as coisas que eu gosto. Claro. Sabe? Mas mesmo quando a gente tem isso, mesmo que a gente tenha tudo isso, não deixa de ser difícil. Claro, não deixa que a gente se fique fragilizado, entre em crise, não veja sentido nas coisas, porque eu passei um pouquinho por esse caminho aí, no sentido de maior desânimo, exatamente, maior desmotivação. E é algo normal, né? Mas que foi circunstancial. Sim. Foi uma fase, literalmente, que era prevista, né? Sim. Mas é aquele ponto também, né? Cada um passa de uma forma. Eu tive meus momentos. Claro. Eu transitei por isso aí de uma forma bem
bem assim, específica também do meu modo de ser, que talvez outras pessoas iam passar de outra forma. Até mesmo a forma como você reage à notícia, reage ao fato. Então, tudo isso também tem a ver com quem eu sou. Muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra poder conversar com você. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Sucesso. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Agradecida também. Tamo junto, Jennifer, o Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia, sem cessar, é dia de episódio novo com uma pessoa diferente aqui no seu podcast de Governador Valadares. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.